Oi, galera, tudo bem? Espero que estejam todos bem. A Pro já está morrendo de saudade de vocês. Espero que a gente volte logo, né? A nossa rotina. Mas enquanto isso, nós vamos estar juntos dessa forma, tá? Então, a Pro vai preparar uma aulinha para que vocês consigam ir acompanhando aí. Mas que para que vocês consigam fazer, vocês tenham em mãos a apostila, tá? Que vocês vão acompanhando as aulas direitinho e vão preenchendo aí pra gente corrigir aí depois todos os exercícios no segundo momento, tá? Então, eu espero conseguir sanar todas as dúvidas de vocês e a gente vai se falando por aqui, tudo bem? Então, vamos lá. Um beijo, gente! E só mais uma coisa, antes de a gente começar a aula, continuem fazendo o cubo mágico, hein? Que nós vamos ter ainda muitas aulas do cubo mágico. E quando a gente voltar, eu espero que vocês já estejam conseguindo montar mais que uma face, hein? Vamos lá, hein, galera? Então, vamos lá, pessoal. Nós vamos trabalhar hoje o módulo 8, que fala o conjunto dos números reais. Para a gente chegar nos números reais, nós vamos ter que relembrar algumas coisas. Então, por exemplo, quando a Pro ensinou para vocês a teoria dos conjuntos, né, que nós começamos lá no módulo 2, que falamos de todos os tipos de conjuntos, a gente tem que lembrar o seguinte, que o primeiro conjunto que surgiu foi o conjunto dos números naturais, que foi insuficiente. Depois dos números naturais, surgiram quem? Os números inteiros. Quem são os números naturais e quem são os números inteiros? Os naturais são aqueles que vocês aprendem lá quando vocês entram no prézinho. 0, 1, 2, 3. Ele ficou insuficiente e surgiram os números inteiros. Quem são os números inteiros? Os números naturais junto com os números negativos. Então, menos 1, menos 2, menos 3. Então, eles fazem parte do conjunto dos números inteiros. Foi suficiente? Não. Houve-se a necessidade de surgir um novo conjunto. Quem seria esse novo conjunto? Dos números racionais. Quem são os números racionais? Todos os números naturais, todos os números inteiros, todos os números com vírgula, todas as dízimas periódicas, todas as frações, todos os números decimais. Então, todos eles são números racionais. Foi suficiente? Não, porque existem um novo conjunto, que é o conjunto dos números irracionais, que é um conjunto pequenininho, certo? Que está aqui. Bom, quem são esses números irracionais? Nós já tínhamos tratado disso nas aulas. Os números irracionais são os números que não têm raiz inteira, certo? Então, todos os números que não têm raiz inteira e o π são números irracionais. Então, na aula, nós até, por exemplo, extraímos a raiz de 2. Qual era a raiz quadrada de 2? 1,41, 42 e assim por diante, não é isso? Então, os números irracionais são esses. Todas as raízes que não são exatas, tá? Foi suficiente? Não, a gente vai precisar de um novo conjunto, que é o conjunto que a gente chama de pai de todos, que é chamado números reais, certo? Então, nessas aulas, nós vamos trabalhar com números irracionais e o conjunto que é o pai de todos, que é o número, que são os números reais, certo? Então, para a gente poder falar dos números irracionais, a gente tem que lembrar o quê? Que os números irracionais são números que não têm raiz exata, certo? E o π. Mas então, vamos trabalhar com o número que não tem a raiz exata. Então, aqui na apostila de vocês, na página 399, ele começa inicialmente pedindo para vocês extraírem a raiz quadrada do número 20. Então, na calculadora de vocês, vocês podem pegar a calculadora e extrair a raiz quadrada do número 20. Vai aparecer o número 4,47, 21, 359 e assim por diante, certo? Então, a raiz quadrada do número 20 não é um número exato, certo? Então, ele é um número irracional. Além dele ser irracional, ele é um número
decimal infinito e não é periódico, certo? Bom, ainda falando em números, nós temos os números que são chamados quadrados perfeitos. Quem são esses números quadrados perfeitos? São números que têm a raiz quadrada exata. Então, quem são eles? Então, por exemplo, eu tenho raiz quadrada de 1, que é 1. Depois, raiz quadrada de 4, que é 2. Raiz quadrada de 9, que é 3. Raiz quadrada de 16, que é 4. Raiz quadrada de 25, que é 5. Raiz quadrada de 36, que é 6. Raiz quadrada de 49, que é 7. Raiz quadrada de 64, que é 8. Raiz quadrada de 81, que é 9. E a raiz quadrada de 100, que é igual a quem? A 10. Então, de 1 até o 100, eu tenho esses números que são quadrados perfeitos. Então, ó, quem seriam os meus quadrados perfeitos? O 1, o 4, o 9, o 16, o 5, o 36, o 49, o 64, o 81 e 100. E o que é a raiz quadrada mesmo? A raiz quadrada é o número que multiplicado por ele mesmo dá o número que eu tenho aqui na raiz. Então, por exemplo, 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 4. 3 ao quadrado. 3 vezes 3, 9. E assim por diante. Então, esses números são quadrados perfeitos, ok? Tá. Como eu tô falando da raiz de 20, como eu faço para encontrar essa raiz de 20 se eu não tenho uma calculadora? Então, nós vamos pensar assim, ó. Eu tenho aqui a raiz de 20, certo? Que se eu extrair na calculadora, eu sei que é 4, alguma coisa. Então, em que número, entre quais quadrados perfeitos está a raiz de 20? Olha lá, a raiz de 20 está entre quem? Entre o 16 e o 25. Entre a raiz de 16 e a raiz de 25, certo? Quem é a raiz quadrada de 16? 4. Quem é a raiz quadrada de 25? 5. Então, quando eu vou escrever aqui, ó, eu sei que a raiz de 20, ela está entre 4 e 5, certo? Tudo bem? Então, sempre a raiz de 20 está entre que número? Entre o 4 e o 5, certo? Aí, olha só, quando você extrai a raiz quadrada de 20, que você acha assim, ó, 4,4721,359, a gente consegue ver duas coisas aqui. Se eu arredondar esse número aqui, ó, como é 4,747, ele é próximo de quem? Do 50, próximo do 5, eu poderia escrever o quê? Que a raiz de 20 é igual a 4,5. Quando eu escrevo 4,5, eu estou escrevendo ela por excesso, certo? Ou eu poderia escrever a raiz de 20 igual a 4,4, certo? Quando eu escrevo 4,4, eu estou escrevendo a raiz por falta. Então, quando eu arredondo, quando a gente fala para vocês, vamos arredondar o número. Então, a gente aumenta um pouquinho, então a raiz, ela está por excesso. E quando a gente escreve, por exemplo, só com o primeiro dígito, seria por falta, certo? Então, é isso que nós vamos trabalhar. Então, por exemplo, se eu tivesse uma outra raiz qualquer que eu precisasse saber entre quais números ela está. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, raiz quadrada de 10, tá? Entre quais números está a raiz quadrada de 10? Está entre 3 e 4.
Por que 3 e 4? 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. Então, ela está entre esses dois números inteiros, certo? Então, toda vez que a gente tiver que encontrar uma raiz que a gente não tem a calculadora, a gente consegue encontrar pelo menos o primeiro dígito dela. Então, eu sei que ele é maior do que 3, certo? E menor do que 4, tá? Ainda falando da raiz de 20. Por exemplo, tem algum outro modo que eu possa escrever a raiz de 20? Sim, eu posso escrever ela por expoente fracionário. Então, uma outra forma de eu escrever a raiz de 20 seria assim, ó, raiz de 20 é igual. Quais seriam os expoentes que eu teria aqui? Eu teria 1 aqui no 20, que não vai alterar, 20 elevado a 1 é a mesma coisa que 20. E o meu índice aqui da raiz é quem? O 2, certo? Então, como que eu faço para escrever isso aí em forma de expoente fracionário? Eu vou escrever o 20, certo? O número que está dentro fica em cima e o que está do lado de fora fica embaixo. Então, isso aqui é a mesma coisa que 20 elevado a meio. Esse tipo de expoente aqui, ele se chama expoente fracionário. Então, nós vamos escrever a partir de agora os números, as raízes, que não são exatas, com expoente, né? Como é que eu escrevi na forma com expoente? Somente com a forma de expoente fracionário, porque eles são números irracionais, certo? Então, 20 é a mesma coisa que 20 elevado a meio, certo? Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, raiz quadrada de 10. Como é que eu escrevo a raiz quadrada de 10 em expoente fracionário? Só que é a mesma coisa que 10. Coloco 1 aqui e o 2 aqui fora, certo? 10 elevado a meio. Tudo bem? Então, quando eu tenho 10 elevado a meio, é a mesma coisa que raiz quadrada de 10, ok? Se eu tivesse agora ao contrário, vamos supor que eu queira escrever ao contrário. Se eu tivesse assim, ó, 2 elevado a meio. Como é que eu escrevo esse 2 elevado a meio em forma de radical? Então, eu vou fazer a raiz, certo? Quem é o número que eu tenho aqui, ó? O 2. Quem tá em cima, como eu disse para vocês, quem tá em cima fica dentro, quem tá embaixo fica fora. Então, vai ser 2 elevado a 1, e aqui o 2 vem aqui fora. Então, isso aqui é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2, ok? Entenderam? Vamos fazer mais um pra gente lembrar aí. Então, se eu tivesse assim, por exemplo, 10 elevado a 1 terço, como é que ficaria isso aqui? 10 elevado a 1 terço. Quem é o número que eu tenho? 10. Então, eu vou escrever uma raiz com o 10 aqui, certo? Aí, aqui, quem que vai ser o expoente do 10? O número que está aqui em cima. Então, vai ser 10 elevado a 1, e o meu índice aqui fora será o 3. Então, como a Pro explicou para vocês, né? Agora nós vamos praticar isso aí. Vocês vão fazer o exercício 1, 2, 3 e 4 da página 401. Então, o primeiro exercício que vocês vão fazer? Vocês vão escrever entre quais números estão essas raízes. Então, por exemplo, a raiz de 18, ela está entre quais números inteiros? Aí vocês vão lembrar lá que a Pro explicou dos quadrados perfeitos, certo? Então, é isso que vocês farão. No exercício 2, utilizando procedimentos semelhantes ao apresentado no item 1 a 7, calcule as raízes não exatas. Então, vocês vão achar para mim aqui essas raízes não exatas. O próximo exercício que vocês farão é o exercício 3. Transforme as representações dos números irracionais em representações com expoentes fracionários. Vocês vão olhar o exercício 2, que vocês
as raízes que vocês têm e vão escrever em expoente fracionário. E o exercício 4, vocês farão o contrário. Vocês têm o número em expoente fracionário, vocês vão escrevê-los na forma de raiz, ok? Então, nessa aula, é isso que vocês farão. Então, vocês já, terminando as tarefas, a gente depois eu passo para vocês as respostas. Numa próxima aula, a gente já corrige aí, tudo bem? Então, por hoje é só.